Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol, né? Semana esportiva, tivemos rodada do Brasileirão da Série A, vamos ter mais uma neste final de semana e também da Série B, além, é claro, do Fernandópolis Futebol Clube, que joga neste sábado no estádio Cláudio Rodante. Comigo, mais uma vez, nosso apresentador oficial, né, o nosso comentarista, Gil Cipriano. Como é que passou o feriado, hein, Gil? Descansou bastante, festou bastante. Agora vamos falar de esporte mais uma vez, né? Sem dúvida nenhuma, né? Boa tarde, Valdinei, boa tarde, amigos ligados no Canal 10. Um feriadinho aí, meio de semana, após o pouco meio de semana, é ótimo, né? Descansei bastante, preparado aí para esse programa de hoje, de sexta-feira. Tá certo, Gil. Vamos falar então, começando aí com o Brasileirão da Série B. A Série B que vai ter aí a 12ª rodada. Lembrando que o Botafogo lidera com 24 pontos, o Paysandu é o segundo, o América Mineiro é o terceiro e o Bahia é o quarto. Separando aí o quarto do primeiro apenas 3 pontos. Então poderemos ter sim novo líder após o término dessa 12ª rodada, caso o Botafogo aí perca o seu jogo e os adversários do G4 consigam aí vitórias no quais ultrapassam o Botafogo. Começando, portanto, com os jogos, teremos já nesta sexta-feira 4 jogos pela Série B, 12ª rodada. O primeiro deles, no Moacirzão, no Rio de Janeiro, Macaé recebe o Paysandu. Um jogo aí, o Macaé, que é o 7º colocado, vai enfrentar o Paysandu, que é o vice-líder, com 22 pontos. O Ceará também joga no Castelão, joga em casa contra o Criciúma. O Ceará, que é o vice-lanterna com apenas 6 pontos ganhos, e o Criciúma, que está aí se configurando na 12ª colocação com 14 pontos ganhos. Também nesta sexta-feira, Atlético Goianiense e Mojimirim. Então o time paulista aí, o Mojimirim, que é o lanterna com 6 pontos, vai encarar aí, portanto, o Atlético Goianiense, que é o 18º, também na zona do rebaixamento, com 8. Então, confronto aí dos desesperados. Quem será que leva melhor aí? E vamos torcer, quem sabe, que não saia empate, porque senão as duas equipes vão se complicar e o Mogi precisando, portanto, da vitória. O jogo será no Serra Dourada, estádio do Atlético Goianiense. O Bragantino, outro time paulista, joga contra o Botafogo, o líder. O Bragantino hoje está na 13ª colocação com 13 pontos. O Botafogo tem os 24 pontos, portanto, na liderança. O jogo será no estádio do Bragantino às 21h50. Então fica também a nossa torcida para que o Bragantino aí consiga a nova vitória e, conseguindo aí, pode fazer o líder ser mudado no término da rodada. Amanhã, no sábado, a 12ª rodada da sequência, às 16h30, no estádio Independência, o América de Minas recebe o ABC. O América é o 3º colocado com 21 e o ABC é o 9º com 16 pontos. Também no sábado, mesmo horário, no Durival Brito, no Paraná, o Paraná Clube recebe o Vitória. O Paraná, que está na 15ª colocação, 2 posições acima da zona do rebaixamento, com 12 pontos, encara, portanto, o Vitória, que é o 6º colocado com 20 pontos. Outro jogo neste sábado, às 16h30, será no Castelão. Sampaio Corrêa recebe o Boa Esporte Clube. Sampaio Corrêa, que é o 8º, tem 18 pontos, enquanto o Boa Esporte Clube está na zona do rebaixamento, né? O primeiro time no Z4 é o 17º com 11 pontos. Náutico e Santa Cruz jogam também amanhã às 16h30 na Arena Pernambuco. O Náutico, que é o 5º colocado com 21 pontos, encara o Santa Cruz aí, que é o 10º com 15 pontos na tabela. O CRB joga amanhã também, mesmo horário, às 16h30, no estádio Rei Pelé, contra o Luverdense. O CRB está na 11ª colocação com 14 pontos. O Luverdense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 16º com 11 pontos ganhos. E o último confronto vai ser no sábado, amanhã, às 21h, Bahia
e Oeste de Itápolis, né? O Bahia, que é o quarto colocado com 21 pontos, e o Oeste é o 14º com 13. Então, confrontos aí que podem realmente mexer muito na tabela. E como podemos ver aí, a tarefa mais difícil é do Bragantino, mesmo jogando em casa, vai encarar o líder Botafogo, que precisa se consolidar ainda mais na liderança. Gil, gostaria que você comentasse aí, diante dos jogos que eu acabei de citar e a classificação de cada um deles, o que esperar dessa rodada, né? Quem pode aí nos surpreender, quem pode dar um bom salto na tabela, e será que o Botafogo, mesmo jogando fora com o Bragantino, aí se mantém na liderança do campeonato? Valdinei, essa rodada aí começa na sexta aí, que nem esse jogo aí é primordial para ambas as equipes, né? Para o Bragantino, que vem de algumas derrotas consecutivas, pega o líder em seu estádio, tem obrigação de vencer para melhorar a classificação, né? E o Botafogo aí, que já vem do resultado não muito satisfatório na última rodada, empatou com o Ceará fora de casa, apesar pela campanha do Ceará, né? Dizer, então o jogo primordial para ambas as equipes, mais para a equipe paulista aí, que precisa melhorar muito na classificação. Tem outro jogo também, essa boa equipe do Macaé, jogando em casa, no Mocerzão, né? Enfrenta o Paysandu, que é o vice-líder. Como você citou bem aí, pode ter novidades aí na liderança e também nesse G4. Quer dizer, o Paysandu aí precisa muito aí do resultado positivo aí, porque os outros equipes estão encostando já no Paysandu, que ele perdeu na última rodada. Também aí, o jogo primordial aí na sexta também é o Atlético Goianiense, o 18º contra o Lanterna Mogi. Caso de vitória do Mogi, que vem motivado após vencer a primeira no campeonato, o Mogi deixa a lanterna, né? Quer dizer, aí também é um jogo muito importante para ambas as equipes, quer dizer, que estão ali no Z4 e precisa melhorar muito aí se pretender alguma coisa no campeonato. Aí já no sábado, outro jogo muito importante também, o América Mineiro, que vem com uma ótima campanha, em terceiro lugar aí, vai pegar o ABC em 16º, né? Quer dizer, o América tem tudo para consolidar entre o G4 e até conseguir uma posição melhor ainda, né, dentro da competição. E o clássico aí, o grande clássico aí pernambucano, o Náutico quinto, quer entrar no G4 e pega esse Santa Cruz, que venceu as 3 últimas partidas, vem motivado aí contra a contratação do Grafite, quer dizer, tem tudo para melhorar a composição. É um clássico, né? É um clássico de multidões lá, e quer dizer, o Santa aí, caso vier vencer o Náutico do seu estádio, não é surpresa nenhuma, porque vem num bom momento no campeonato. Também outro jogo aí muito importante aí, as pretensões do outro paulista, esse jogo do Oeste, né? Um jogo dificílimo, você vai pegar o Bahia em ascensão, no G4, quer dizer, e o Oeste que precisa melhorar muito nessa classificação aí, porque, como citei no programa anterior, o ano passado aí, precisou da última rodada aí para... Brigou só para não cair, exatamente, né? Precisou da última rodada para continuar na Série B, quer dizer, então tem que melhorar agora durante o campeonato para não deixar para o fim. E o Bahia aí que vem em ascensão, no 4º lugar também, que quer melhorar sua posição e quem sabe aproximar mais da liderança. Com certeza, esses jogos realmente que o Gil citou são os destaques dessa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogos, portanto, hoje e amanhã, programa de segunda-feira, Jornada Esportiva, estaremos falando todos os resultados e também a nova classificação. Quem sabe os paulistas podem obter bons resultados, né? O Mogi diante do Atlético Goianiense, o Bragantino diante do Botafogo e o Oeste enfrentando o Bahia. Portanto, fica aí a nossa torcida para os 3 times paulistas. Mudando de Série B, vamos falar agora de Série A. Série A, tivemos a 12ª rodada neste meio de semana, começando na quarta-feira a rodada. Tivemos no Couto Pereira, Coritiba 0, Ponte Preta também 0. Gostaria até a gente ir batendo bola aí, Gil, jogo a jogo, porque essa rodada foi muito curiosa, né? Tivemos muitos gols e times aí, até resultados que a gente não esperava, né? Citamos aí semana passada, no meio de semana, né? O programa passado, quarta-feira, o feriado desloca a gente, né? Mas citamos os resultados aí que às vezes não eram compatíveis com o que aconteceu. Então vamos citar jogo a jogo. Coritiba e Ponte, portanto, 0 a 0, o jogo foi no Couto Pereira. Coritiba, com esse resultado, ficou aí com a 18ª colocação, jogou o Vasco uma posição abaixo, tem 9 pontos o Coritiba. Já a Ponte Preta,
continua em 10º lugar com 17, né? A Ponte que vem caindo muito de produção. Um empate bom para a Ponte, até, né? Em termos, né, bom para a Ponte, mas será que daria para vencer o Curitiba e a Ponte Preta e voltar a tentar chegar nos líderes, né, que é onde a Ponte estava até há poucas rodadas? O momento era propício para a Ponte, que já vinha com essas derrotas aí do Corinthians, contra o Palmeiras, e pega o Curitiba, que não vem com uma boa campanha, que já está há algum tempo aí nesse Z4. Apesar que o empate não deixou de ser ruim, mas a Ponte acho que tem que ser mais ousada e tentar a vitória. Depois do início aí fulminante, do início bom no campeonato, porque você falou, agora a equipe só vem decrescendo no campeonato. E o Curitiba aí tinha grande chance de vencer, quer dizer, melhorar a sua pontuação aí, isso não conseguiu. Quer dizer, o Curitiba, igual a gente sempre citou, né, Valdinei, tem que tomar muito cuidado aí, porque riscos, né? A Série B está bem próxima para o Curitiba. Bem próximo, realmente. Curitiba precisa abrir o olho, e a Ponte Preta também, porque vem caindo muito de produção, não consegue mais o rendimento que, né, conseguia no início do campeonato. Um resultado aí que amargou uma derrota à equipe paulista, né? O Santos foi até o Serra Dourada enfrentar o Goiás e foi goleado por 4-1, perdia de 4-0 e ainda conseguiu fazer um gol de honra no finalzinho com o Ricardo Oliveira, sacramentando ainda mais aí na artilharia da competição, desta vez com 8 gols. 4-1 para o Goiás. O Goiás, com esse resultado, Gil, ele chegou à 14ª colocação com 13 pontos, estava perigando ali, né, na zona de rebaixamento. E o Santos, né, está na zona de rebaixamento em 17º, na primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, apenas com 10 pontos ganhos em 12 jogos. É uma campanha fraca para o Santos, que foi campeão paulista, né? Será que o Santos aí vai brigar só para não cair nesse campeonato? E o Goiás venceu, mas vamos dizer assim, né? Até quando será também que o Goiás vai se manter ali no meio da tabela, que é outra equipe, assim como o Curitiba, na minha opinião, que vai brigar para não cair. Esse jogo aí, mas o resultado, né, de 4 foi surpresa, quer dizer, porque o Goiás aí, jogando em casa, poderia vencer o Santos. Eu até pensei, vai vencer, mas não de tanto, se essa goleada. Não tanto, né? Porque como disse lá, parece que deu um apagão nesse time do Santos, porque levou 4 gols, a defesa está muito frágil. É um time aí que sempre citou aí, muito dependente do Robinho. Agora sem o Robinho, eu acho que como se vai disputar para não cair. Quer dizer, tanto é aí que foi goleado, o Ricardo Oliveira fez mais um gol, consolida-se na artilharia com 8, e o Santos já anunciou o técnico novo, né, o Dorival Júnior aí, que assinou com o Santos até 2017, na próxima rodada já vai estar no banco lá, comandando a equipe. Tá aí então o Santos, né, os torcedores santistas que estão aí de cabeça inchada, né? 4-1 para o Goiás. Quem sabe o Santos na próxima rodada consiga mudar essa estatística e consiga vencer, que é o que está precisando lá na Vila Belmiro. Outro jogo que tivemos na quarta-feira foi na Arena Condá, e a Chapecoense conseguiu aí parar o Grêmio, né? O Grêmio, que vinha embalado na competição, perdeu de 1-0 para a Chapecoense. Com esse resultado, a Chapecoense agora é o melhor time catarinense, em 9º lugar, com 19 pontos. Já o Grêmio, mesmo com a derrota, se configura no G4, porém desta vez em 3º lugar. Tem 23 pontos, 3 a menos que o líder Atlético Mineiro. A Chapecoense vem oscilando, né, Gil? É um jogo perdendo, outro ganhando, empata, mas nos 2 últimos pelo menos vem de vitória. Então a Chapecoense, pelo que vimos aí, vai sim brigar ali, quem sabe, por uma vaga na Libertadores. Lógico, tem muito que jogar ainda, tem muito para melhorar. Mas o Grêmio perdeu o embalo, né? Vinha aí, ó, pelo que eu vi aqui, 4 vitórias seguidas, né? 5 vitórias seguidas e agora uma derrota. Mesmo assim, o Grêmio ainda com grande chance até de ser líder na próxima rodada, dependendo aí os saldos de gols. Difícil, mas tem a possibilidade, né? Então, eu gostaria que você comentasse também sobre esse jogo. A Chapecoense, quando joga nos seus domínios na Arena Condá, é uma equipe muito boa, difícil de ser batida. Tanto é que acho que perdeu só um jogo para o São Paulo lá, aquele gol do Souza, né? Então, quer dizer, ela quebrou uma sequência do Grêmio de 5 vitórias consecutivas. O técnico Roger estava invicto,
Quer dizer, então a Chapecoense fez essa proeza aí. Quer dizer, hoje também, quem se igualou ao Grêmio aí, em número de vitórias consecutivas, é o Atlético Mineiro. Também com a vitória aí chegou a 5. Quer dizer, não é desmérito nenhum o Grêmio perder para o Chapecoense em seu estádio, porque o ano passado ela goleou o Inter por 5-0. Quer dizer, é uma equipe boa desses domínios. A Chapecoense vem forte, mas eu acho que ela briga mais com uma Sul-Americana mesmo, né? Tem condições de brigar com uma Sul-Americana. E o Grêmio, né, pelo que vimos aí, vai brigar sim, mesmo com a derrota, deve se configurar sempre entre os times de ponta do Campeonato Brasileiro. Também na quarta tivemos Palmeiras que ganhou de 4-0, porém o juiz só, né, validou 3 gols, né, porque um gol foi legítimo, né, não teve nem como, né, o juiz acabou não enxergando aquela bola que entrou do Kevin, né, é do Kevin? Do Kevin, a bola entrou toda, né, para dentro do gol, né, cruzou a linha, mas o árbitro disse que ela não entrou inteira. Então 3-0 mesmo assim, a vitória veio e o Palmeiras até estava se configurando aí no G4 até nesta noite de quinta, né? Só que aí saíram os jogos e o Palmeiras caiu para 6º lugar, 6º colocado com 21 pontos. Mesmo assim subiu mais uma posição, ganhou a posição do Atlético Paranaense, que perdeu para o Corinthians, vamos falar já já. E o Avaí, que é o 15º colocado com 13 pontos, caiu 2 posições na tabela. Palmeiras vem crescendo muito, né, Gil? Você, como um bom palmeirense, tenho certeza que acompanhou. Se não acompanhou, viu os melhores lances, os melhores momentos. Palmeiras vem jogando bem. Tem tudo aí, pelo que a gente está percebendo, para brigar pelo título até, viu? Pelo menos na minha opinião. Eu não discordo de você não. Tanto é que esse jogo aí na Arena foi o 2º melhor público do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com 37.530 pagantes, superando aquele jogo contra o Goiás de 37.337. O Palmeiras aí, que depois que o Marcelo assumiu, vem em ascensão, a quarta vitória consecutiva, o time não tomou gols nesses 4 jogos, é muito importante, quer dizer, vem em ascensão. Eu creio que o Palmeiras aí mais umas 3 rodadas, quer dizer, até na próxima rodada já tem condições de configurar às vezes ali no G4. Sim. Mas ainda, quer dizer, estamos aí, vai iniciar agora a 13ª rodada, tem mais 6 rodadas para terminar o primeiro turno, então eu acho que dentro do primeiro turno até o término, o Palmeiras vai configurar no G4. Aí, no G4, né, Rodinei, é só brigar ali pela liderança, né? Porque aí você vai ter confrontos diretos. A confiança vem, né? Exatamente. E o time está bem montado, é isso que eu falo. Com certeza. 4 Marcelo vitórias, Oliveira ali acertou, né? Isso, vem confianças, quer dizer. Então, o que precisa o time é isso aí mesmo, quer dizer, está no caminho certo. E tem um jogador que, na minha opinião, é muito importante, é o Rafael Marques. Muitos não falam, né? Não é craque, isso, aquilo, mas é um jogador essencial no Palmeiras, né? Tem marcado gols, dado assistências e fez um golaço também na partida, né? O Rafael Marques, que no jogo anterior contra a Ponte, deu 2 assistências. Você falou, marcou um golaço. Para mim, é o melhor jogador dessa equipe. E quando chegou foi muito questionado, né? Porque foi indicação do Oswaldo, quer dizer, o pessoal falava que era o queridinho do Oswaldo. Só que também ele tá contente no Palmeiras. Uma declaração que eu ouvi dele, ele quer encerrar a carreira no Palmeiras. Quer dizer, um jovem valor, um bom atacante, tem muita mobilidade ali no ataque, essas alternâncias dela, e um bom garçom também. Com certeza, né? Joga de cabeça erguida, sabe, tem visão de jogo, então isso é importante, realmente está ajudando muito o Palmeiras, tanto que o Palmeiras, que estava na zona do rebaixamento ali, brigando para sair do Z4 ali, já está brigando agora para entrar no G4. Outro jogo da quarta-feira foi um clássico catarinense, Figueirense e Joinville. O Figueirense, mesmo jogando em casa no Orlando Scarpelli, foi derrotado pelo Lanterna Joinville por 2-0. Jogo ali dos, vamos dizer assim, não tão desesperado, né? O Figueirense vinha bem, né? Vinha de 2 vitórias e acabou perdendo o clássico. É o que a gente disse, né? Clássico é clássico, né? A gente poderia esperar tudo. E o Joinville conseguiu dar uma respirada. Tem 8 pontos, mesmo na lanterna, tem 8, como até disse o Gil, né? No próximo confronto aí, pode até sair da lanterna, né? Passando até Curitiba e o Vasco. E também o Santos, né? De 8, se ele vencer, ele vai para 11 pontos. Ele pode até ficar em 17º na tabela. Então, um bom resultado para o Joinville, que precisa melhorar em muito ainda. E o Figueirense acabou aí mesmo em casa, não fazendo dever de casa. Como a gente sempre cita aqui, quer dizer, clássico,
nunca tem favorito, dependendo do momento, né? Quer dizer, o Figueirense, como você citou, vinha com 2 vitórias, venceu no Maracanã o Flamengo de virada, e esse jogo aí o Kempis aí fez 2 gols, quer dizer, a segunda vitória do Joinville, o Joinville já tinha vencido o estadual, quer dizer, e a torcida do Joinville já está tirando sarro no Figueirense, diz que vai mudar o nome para Fregueirense. Fregueirense, freguês já. Virou freguês então o Figueirense aí, portanto, na concepção dos torcedores do Joinville. E realmente, né, isso é bom. No futebol essas brincadeiras são saudáveis. 2-0, portanto, e o Jack conseguiu dar uma respirada lá na lanterna, ainda tem muito para melhorar. Também na quarta, no estádio Mané Garrincha, né, um estádio neutro, tivemos Vasco e São Paulo. E um resultado surpreendente, né? Havíamos citado aqui, eu pelo menos, até como São Paulino, falei que esse jogo ia ficar empatado. Mas o Osório escalou bem a equipe, pelo menos na minha opinião, colocou uma melhor formação possível e a equipe deslanchou. 4-0, lógico, quem vê esse resultado também não pode, pelo menos na minha opinião, né, Gil, não pode falar, pô, São Paulo jogou, foi superior o tempo todo, não. O Vasco teve 3 chances claríssimas de gol, né, com o atacante Reascos, que foi desperdiçado, né, as 3 vezes. Uma, lógico, salvou aí em cima da linha o jogador do São Paulo, porém em 2 lances capitais ali o Reasco desperdiçou e poderia ter complicado a vida do São Paulo, sim. Mas mesmo assim o São Paulo conseguiu aí 4-0, uma vitória que, na minha opinião, não é daquelas vitórias para você achar que a equipe agora vai. Então tem muito para melhorar. E o Vasco, né, amargando aí a 19ª colocação, vice-lanterna com 9 pontos. Havia dado uma respirada, né, havia vencido 2 jogos, agora perdeu 2 e voltou aí a respirar por aparelhos, né, no Z4. O São Paulo, com essa vitória, fica na 7ª colocação com 21 pontos. Aí brigando aí, então, para tentar entrar no G4 também, assim como o Palmeiras, né? As 2 equipes têm 21 pontos, brigando aí para ver quem entra no G4 na próxima rodada. Você acha que esse resultado foi merecido pelo São Paulo ou o Vasco merecia aí ter guardado aquelas chances, Gil, que teve? Não, esse jogo aí, como você citou bem, né? Porque quem vê o resultado e não acompanha a partida, pensa que o São Paulo foi assim, massacrante, foi unânime. Não foi. Quer dizer, só que, como você citou também, o Osório aí montou uma equipe aí com outra postura. Um time mais dinâmico, com mais pegada, com mais toque de bola. O São Paulo, vamos dizer, envolvente. Sim. Quer dizer, no primeiro tempo, que assistiu o jogo, o São Paulo foi amplamente superior ao Vasco. Fez 2-0 tranquilo. Só que no segundo tempo, o Vasco já voltou, quer dizer, para querer alguma coisa, para empatar, para diminuir isso aí. Onde o Riascos aí foi o maior fiasco da partida, né? Tem 3 chances, aí chutou 3 para fora. Depois teve aquela outra, o Tolói tirou em cima da risca. Isso. Quer dizer, quando estava 3-0 pro São Paulo, o Vasco teve chance aí de encostar no placar, até empatar. Mas infelizmente, aí, numa noite que o Riasco não estava muito bem. Felizmente, né? Infelizmente pro Vasco, infelizmente pro São Paulo, que quebra um jejum de 4 jogos sem vencer e goleia o campeão carioca. Tá aí essa estigma de que o campeão estadual tem força no Brasileirão sendo quebrada neste Campeonato Brasileiro, portanto. Também na quarta-feira tivemos Internacional e Flamengo, e o Internacional, hein, Gil? O Inter perdeu mais uma, 3ª seguida, desta vez em casa para o Flamengo, 2-1, e está se complicando na tabela. Já é o 16º colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 13 pontos em 12 rodadas. A torcida lá tá nervosa, né? Tá querendo resultado. E o Flamengo, que não tinha nada a ver com isso, estava estreando o Guerreiro na sua equipe, inclusive fez um dos gols. Tinha também aí o Emerson Sheik. 2-1, Flamengo agora em 13º lugar com 13 pontos. Mesma pontuação do Inter, porém, né, o saldo aí e as vitórias ajudando o Flamengo a se distanciar um pouco do Z4, né? Então, será que o Inter aí vai brigar para não cair, Gil? O time está na Libertadores, hein? Não dá para entender essa postura aí do técnico Diego Aguirre, né? Porque a Libertadores, o Inter vai jogar semana que vem, ainda na quarta-feira. Quer dizer, já são 2 rodadas, 2 jogos em casa, os 2 últimos perdeu em casa.
Quer dizer, está pondo uma equipe mista, o time não está sendo convincente, a torcida está cobrando isso aí, preocupada, claro que está numa posição de desconforto. E o Flamengo, que não tem nada com isso, né? O Guerreiro que tem estrela, né? Já foi artilheiro da Copa América 2 vezes consecutivo. Quer dizer, tem esse entrosamento com o Sheik, que foi fundamental aí, fez o gol. Quer dizer, o Flamengo venceu. Quer dizer, agora o Flamengo vem mais animado aí. Quer dizer, pro próximo jogo contra o Corinthians, só que tem um acordo aqui. Guerreiro e Sheik não podem jogar. Esses acordos que ninguém entende, né? Até outros meios de comunicação abordando isso, né? Os jogadores que são vendidos ou emprestados, né, por equipes que estão jogando a mesma competição e acabam não aceitando, às vezes por estar pagando parte do salário, né? Então acho que é inadmissível. Acho que depois que você já não está naquele clube, você tem que jogar sim contra quem for, independente se é o clube que paga ou não, você está lá. Mas são cláusulas, né? Então o torcedor, né, como se diz, né, o time que paga o jogador tem direito, e o torcedor que paga o ingresso acaba pagando o pato aí também, tendo que ver os seus jogadores titulares sendo poupados por questões contratuais. E uma dessas causas aí pode ter sido fundamental na derrota da única equipe, né, que estava invicta na competição. O Sport jogou no Mineirão contra o Atlético Mineiro e perdeu por 2-1. Neste jogo não jogou o jogador André, que é do Atlético, né, está emprestado para o Sport. Então o André, que vinha aí em boa sequência, marcando gols, né, em quase todos os jogos, acabou não jogando. Inclusive o próximo jogo, acho que do Sport, o Maicon Leite, né, não pode jogar por ser do Palmeiras. Então é complicado, né, para o Sport aí, que vinha embalado, acabou, portanto, caindo o último invicto, né? 2-1 para o Atlético, líder agora com 26 pontos, 2 a mais que o Fluminense, que tem 24. E o Sport saiu do G4, caiu 2 posições, tem 23 pontos, os mesmos pontos de Grêmio e Corinthians, porém com uma vitória a menos que as duas equipes. Então o Sport aí perdendo, e o Atlético, hein? Será que agora embala, Gil? Ninguém segura o Galo, hein? O Atlético é um time fortíssimo, tem um bom elenco, um bom técnico. Quer dizer, essa vitória contra o Sport foi a 5ª consecutiva, juntamente com o Grêmio aí, que tem mais vitórias consecutivas nesse campeonato. E até a gente citou aqui no programa anterior que poderia cair o último invicto, e caiu. E como a gente sempre tem citado aqui em programas anteriores, esse campeonato é muito longo, precisa ter elenco. Quer dizer, a gente já está sentindo isso no Sport. Quer dizer, depois do Goiás, que teve um início bom, já está em decadência. O próprio Atlético do Paraná também já. Agora acho que é a vez do Sport. Mas o Sport é uma equipe bem montada, e que a gente sempre citou, né, Valdir? Vai brigar mesmo com uma Sul-Americana. Eu acho que de Libertadores dificilmente esse time vai conseguir. E o Galo, Gil, eu gostaria que você citasse também o Galo, né, o líder, né? Será que o Galo aí, a gente tinha dos 2 últimos anos, né, a caça à raposa, será que vai ser a caça ao Galo neste campeonato? E agora o Galo assumiu a liderança, pelo que tudo indica aí, vai dar muito trabalho para a gente conseguir derrubar o Atlético, que está muito bem formado lá com o Liverpool. Até eu fiz um apanhado geral aqui, que após a 12ª rodada, antes de iniciarmos a 13ª, se for analisar aí, no Brasileirão a gente tem 38 jogos, né? Quer dizer, se eu for dividir, então estaríamos aí próximo de 1/3 do campeonato. Quer dizer, quem que seria que está despontando aí para título, e pelos números que eu colhi aqui é o Atlético Mineiro mesmo. Vamos pegar aqui, a melhor defesa, quem tem é o Corinthians e o Palmeiras, só tomou 8 gols. Pior defesa é o Santos, com 21 gols. Melhor ataque, o Atlético Mineiro, 26 gols. Pior ataque é o Vasco, com 5 gols. Olha o Vasco, a situação do Vasco. O Riasco, desses 5 gols, ele fez 2. E o Riasco só estreou na 4ª rodada. Quer dizer, o Vasco não vem num bom momento. Mais vitórias, Atlético Mineiro, 8 vitórias. Menos vitórias, são 4 equipes. Santos, Curitiba, Vasco e Joinville, só 2 vitórias. A equipe mais disciplinada é o Atlético e o Corinthians. Atlético Mineiro. Isso, Atlético Mineiro e Corinthians, que tem 22 cartão amarelo e um cartão vermelho cada. A mais indisciplinada, porque indisciplinada, vamos pegar aí quem tem mais cartão vermelho, cara. O Santos e o Vasco tem 5 cartões vermelhos. Só que o Santos tem 41 amarelo e o Vasco 42 amarelo, quase iguais. Só que a equipe que tem mais cartões em geral no campeonato é o Avaí, com 52 cartões amarelo e 2 vermelhos.
Maior sequência de vitória, Grêmio e Atlético, com 5. Ó, o Atlético, né? Maior tempo sem vitória, foi o Vasco que conseguiu a vitória na nona rodada. Melhor visitante, o Atlético Mineiro, tem 58,3% de aproveitamento. Pior visitante, o Santos, que não venceu como visitante ainda. Aí na sequência aqui, ó. Melhor saldo de gol, Atlético Mineiro, 14. Pior, Santos, o Vasco, desculpa, menos 14. Outra peculiaridade, o time que fez mais gols de cabeça, o Palmeiras, fez 10 gols, quer dizer, o time do Marcelo é muito bom pro alto, e o Corinthians não fez nenhum gol de cabeça. Então, eu peguei aqui, ó, de 7 itens, o Atlético Mineiro domina 6. Então, é uma forte equipe, com bom elenco, com bom técnico, tem tudo sim, eu acho, para conquistar esse título, é forte favorito, e o Atlético ganhou o último brasileiro em 71, faz já 44 anos que não ganha um brasileiro. Então, eu acho que essa hora aí, acho que é a hora do Galo. É, a hora do Galo, que jejum em 44 anos, hein? O Atlético sem ganhar aí. Foi o primeiro, né? O primeiro campeão brasileiro. Né? Primeiro campeão brasileiro. Exatamente. Só tem um título, portanto, o Galo. E tá na hora realmente, a equipe tá bem. Será que é 2015, o ano do bicampeonato do Atlético no Brasileirão? Quem sabe? Então, por enquanto, a caça é a caça ao Galo. Então, vamos aguardar as próximas rodadas. E ainda tivemos 2 jogos nesta quinta-feira, né, nesta noite de quinta. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Esse confronto era um confronto direto na Arena Corinthians. E com a vitória, o Timão entrou no G4. Aí é o 4º colocado com 23 pontos. Tem 7 vitórias, é a mesma quantidade de vitórias que o Grêmio. Porém, tem também o saldo igual, né? 4 gols cada, o que diferencia que o Grêmio fez 17 gols e o Corinthians apenas 12. Então, o saldo aí acabando deixando o Grêmio na frente, o Corinthians é o 4º colocado. Já o time do Atlético Paranaense caiu 2 posições e agora é o 8º com 19 pontos. Então, um jogo importante, né? O Corinthians entrou no G4 e mesmo com os jogadores saindo da equipe, o Tite está conseguindo, né, tirar leite de pedra ali da equipe, né, Gil? Se for analisarmos essa campanha do Corinthians, o Tite a gente sempre cita que é um ótimo técnico, estrategista, com saída das peças fundamentais do time. O que ele fez? Ele fez igual o nosso técnico, o Betão, né? Vão arrumar a casa, não vão tomar gol. Tanto é que a defesa menos vazada com 8 gols, só com o ataque também do Corinthians, como citou ele, tem 12 gols, quer dizer... Então o Corinthians joga ali para não tomar gol e fazendo um gol, e vencendo por um gol importante de 3 pontos. É uma equipe aí que chegou no G4, só que por ser um campeonato muito longo, e o Corinthians em termos de elenco, acho que vai ter dificuldade de se manter no G4. Acho que o Corinthians aí deve configurar entre do 5º ao 10º. Mas assim, é uma equipe boa, bem montada, só que... E o Atlético entra naquela mesma situação, né, de Goiás, de Ponte Preta e Sport, né? Isso. Estavam lá configurando entre os líderes e já está na 8ª colocação. O Atlético, né, do Valdinei, também vai brigar por uma Sul-Americana, quer dizer, apesar também pelo time aí, que estão com jovens valores, mesclado com alguns experientes, quer dizer, esse técnico que a gente citou aí, o Milton Mendes, foi campeão com a Ferroviária de Araraquara, vai fazendo um bom trabalho sim no Atlético. E vai configurar por aí mesmo, de 5º a 10º, que não é uma má campanha assim para o time, né? Quer dizer, porque tem sempre revelado aí jovens valores o Atlético. Com certeza o Atlético, né, que tem tudo também para fazer um ótimo campeonato. E o Corinthians surpreendendo aí, já na 4ª colocação, mesmo perdendo jogadores. Tite fazendo milagres aí com a equipe, que pode até chegar juntamente ao líder e empatar com o Atlético na próxima rodada. 3 pontos apenas separam o líder Atlético do Corinthians. O outro jogo da noite de ontem foi no Maracanã, Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense venceu por 1-0 e faz jus aí a sua campanha, né? Empatou o último jogo contra o São Paulo fora. Fora isso, vem aí uma sequência positiva, né? 3, agora mais a 4ª vitória. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Vice-líder com 24 pontos, 2 a menos que o Atlético Mineiro. Pode ser líder na próxima rodada caso o Atlético perca e o Fluminense vença. Então 1-0 e o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro, Gil, vai, não vai. Venceu a última, porém perdeu mais uma. Nos últimos 5 jogos é o oposto do Fluminense, né? Perdeu 4 e ganhou apenas uma. O Fluminense ganhou 4 e empatou uma.
e o Cruzeiro está na 12ª colocação com 13 pontos. Agora só para lembrar, Cruzeiro, Flamengo, Goiás e Avaí e Internacional, as 5 equipes têm 13 pontos. E o Inter é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então o que separa aí é vitórias e saldo de gols, ou gols pró, né, gols feitos. Então o Cruzeiro também perigando aí na zona de rebaixamento, porque querendo ou não, se os adversários aí que estão empatados vencerem na próxima rodada, ele pode configurar ali próximo do Santos, que está na zona de rebaixamento. Então meio complicado essa vida do Cruzeiro. O Vanderlei começou bem, agora já não está tendo aquela vida fácil. E o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, já está na vice-liderança. Ontem eu acompanhei parte desse jogo. O primeiro tempo foi bem apático. Foi um jogo apático e o Fluminense, como se citou, não tem nada a ver com isso. Venceu de 1-0, conquistou 3 pontos, chegou na vice-liderança, uma campanha muito boa do time do Rio. E o Cruzeiro aí, quer dizer, o atual é bicampeão brasileiro. Quando chegou o Luxemburgo teve 3 vitórias consecutivas. Hoje já na era Luxemburgo são 4 vitórias e 4 derrotas. Ele empatou no campeonato. E Luxemburgo veio devido a ter um projeto no Cruzeiro muito bom. Só que ele tem que fazer o time vencer, né? Porque projeto nenhum sustenta técnico se não tiver vitória, né? Então o Luxemburgo aí, você toma muito cuidado porque o rebaixamento está bem próximo também do Cruzeiro, né? Com certeza, Gil. Campeonato Brasileiro, portanto, aí com as suas emoções, né? As suas peculiaridades. Cruzeiro, portanto, precisando melhorar. E o Fluminense chegando no líder Atlético, né? Caçando o Galo, já é o 2º colocado. Na 13ª rodada, teremos jogos emocionantes que podem fazer mudar muito essa classificação. Mas a gente vai falar os próximos jogos apenas no próximo bloco. A gente volta já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje os Sincomerciários
conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira, pós-feriado, né? Já vem mais um final de semana aí, sábado e domingo, com rodada do Brasileirão também da Série A, né? Falamos dos jogos do meio de semana e os jogos agora que acontecerão, a 13ª rodada. Neste sábado, às 18h30, Santos e Figueirense. O Santos no Z4, na 17ª colocação, e o Figueirense em 11º. Gil, joga na Vila Belmiro. Quem que leva melhor aí? Eu acho que esse jogo o Santos vai vencer. Vai vir motivado, com estreia de técnico, mas é um jogo muito difícil, hein? Difícil. O Figueirense surpreendeu o Flamengo, né? O Figueirense, fora de casa, é uma equipe também indigesta, porque venceu o Flamengo, perdeu para o Corinthians, quer dizer, mas deu trabalho para o Corinthians. Deu trabalho, né? Acho que o Santos vai vencer. Tá aí na opinião do Gil, o Santos vence. Eu também aposto aí que o Santos consiga dar uma respirada na competição. Não sai ainda, eu acho que da zona de rebaixamento, mas já pelo menos vence. Também no sábado às 18h30 teremos Grêmio e Vasco. O Grêmio que é o terceiro colocado e o Vasco que é o vice-lanterna. Será que o Vasco vai perder mais uma, Gil? Eu acho que vai. Eu vou mais além, viu, Valdinei? Eu acho que vai perder de goleada de novo. Porque aquele time do Vasco, vamos ser sinceros, é um time medíocre, um time que a gente não vê perspectiva. Quer dizer, quando o time joga bem, é uma defesa muito ruim. Não, o Vasco, eu acho que vai voltar novamente para a Série B. Na opinião do Gil, aí o Vasco perde, portanto, mais uma para o Grêmio e também de goleada, né? Perdeu de 4-0 para o São Paulo. O Grêmio joga na sua arena, então tem tudo aí para ser realmente um baile do Grêmio, se o Grêmio jogar bola. É o terceiro colocado, perdeu a última partida, mas joga em casa, né, com a força da torcida. Então vamos ficar no aguardo. Também no sábado, só que às 21 horas no Moisés do Carelli, a Ponte recebe o líder Atlético Mineiro. Jogo aí dos alvinegros, né? A Ponte Preta contra o Atlético. A Ponte é o 10º colocado. Tem tudo aí a Ponte para tentar dar uma reerguida, né? Se vencer em casa, o líder pega moral novamente, né? Mas eu acho que é um jogo para empate, na minha opinião, Gil, e a sua? Eu acho que a Ponte, que jogando em casa, é uma equipe difícil de ser batida, tem o apoio da torcida, ela vai quebrar essa sequência de vitórias aí do Atlético, mas é um jogo de empate mesmo. Tá aí a opinião também do Gil. No domingo, às 11 horas da manhã, horário aí, ó, que o São Paulo joga contra o Coritiba no Morumbi. Domingo às 11 horas, São Paulo que está na 7ª colocação. Vem de goleada, o Coritiba empatou com a Ponte em casa, 0-0. Será que o São Paulo vai aplicar mais uma goleada aí? Porque o Coritiba está na zona de rebaixamento, né? E o São Paulo, se o Osório realmente acertou a mão na escalação, se manter, tem tudo, né? Parece que os últimos retrospectos aí do São Paulo contra o Coritiba no Morumbi, assim, o São Paulo tem empatado, pois quando vence apertado. Quer dizer, é um jogo fundamental para o São Paulo. O São Paulo deve vencer, tem mais equipe, vem num bom momento, jogou bem contra o Vasco. Se o Osório manter a mesma equipe, eu acho que o São Paulo tem amplas condições de vencer o Coritiba. Tá aí a opinião do Gil, então, quanto São Paulo e Coritiba. No domingo, às 16 horas, teremos o clássico das multidões, né? Flamengo e Corinthians, né? As duas equipes aí com maior quantidade de torcedores, né? Flamengo com a maior torcida e o Corinthians a segunda maior torcida do país. Flamengo que está na 13ª colocação. Corinthians
é o quarto. O jogo será no Maracanã. Quem será que leva melhor, Gil? Esse jogo aí, quer dizer, vai ser um jogo de empate. O Flamengo, esse tem tudo, né? Esse tem tudo. Porque o Flamengo, dentro de casa, não tem demonstrado ser uma equipe forte. Tem oscilado muito. E não terá o Guerreiro e o Emerson, né? Exatamente. Não tem essas duas peças fundamentais aí do ataque, o Guerreiro e o Emerson. E o Corinthians aí, que a gente tem citado aí, essa equipe aí que o Tite sabe as limitações da equipe, eu acho que dificilmente vai querer jogar para vencer. Vai jogar com mais atenção, acho que é jogo de empate. Aí também, na opinião, empate nesse jogo Flamengo e Corinthians. Também no domingo às 16 horas, um confronto direto na tabela aí, Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro 12º, Goiás 14º, ambos têm 13 pontos. Quem vencer dá uma respirada, quem perder aí pode até configurar na zona do rebaixamento. Então quem será que leva melhor? O jogo é no Mineirão, Gil. O Cruzeiro deve vencer. O Cruzeiro é a melhor equipe, possui o melhor elenco, quer dizer, não vem de um bom momento no campeonato, mas tem as condições de vencer o Goiás, deve dar Cruzeiro. Eu também aposto aí no Cruzeiro no domingo diante do Goiás. Atlético Paranaense e Fluminense fazem um jogo também muito importante aí. O Atlético é o 8º, precisa voltar a vencer aí, vem de 2 derrotas, e o Fluminense, que está invicto pelo menos aí a 5 jogos, nas últimas 5 rodadas, 4 vitórias e um empate. O jogo será na Arena da Baixada. Será que o Atlético volta a vencer e para aí esse embalo do Fluminense, Gil? Eu creio que sim. O América jogando lá com o apoio da torcida. Atlético, né? O Atlético precisa vencer, como você falou aí, não vem das últimas rodadas aí com uma boa sequência, e deve vencer o Flu, sim. Tá aí, na opinião do Gil, o Atlético Paranaense deve levar a melhor em cima do Fluminense. Também no domingo às 16 horas, no último jogo às 16 horas, Joinville e Internacional. Joinville, lanterna com 8 pontos. O Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 13. O jogo é na Arena Joinville. Joinville vem embalado, venceu um clássico. Será que vai complicar a vida ainda mais o Internacional, Gil? Eu acho que é jogo difícil para o Inter, hein? O Joinville, como você citou bem, fez a segunda vitória no campeonato, num clássico, vai vir fortalecido, sabe da necessidade dessa vitória, mas é um jogo de empate. Jogo para empate, portanto, aí na opinião do Gil, eu já aposto que o Joinville vai acabar de afundar o Internacional aí, vai trazer junto a ele ali na zona do rebaixamento. Às 16h30 do domingo teremos mais 2 jogos. Um deles é Avaí e Chapecoense, outro clássico catarinense. O jogo será na Ressacada. O Avaí está na 15ª colocação, o Chapecoense está na 9ª. Será que o Avaí dá uma respirada na tabela ou o Chapecoense, como visitante, assim como o Joinville foi, né, para o Figueirense, afunda aí o seu arquirrival? Eu acho que nesse jogo aí, eu acho que o Avaí vai vencer, ele precisa vencer, que nos últimos jogos aí conseguiu resultados não muito bons e tem que vencer porque, apesar de ser clássico, né, eu acho que dá Avaí sim. Daí, na opinião do Gil, o Avaí eu já aposto no Chapecoense. Eu creio que vai afundar o seu arquirrival, Chapecoense, que é um bom time, né, jogando em casa, e clássico, quem sabe aí consiga uma vitória. O último jogo da noite, Sport e Palmeiras, né? O Maicon Leite não vai poder jogar para o Sport. O Sport é o 5º, o Palmeiras é o 6º. Na minha opinião, o melhor jogo da rodada, né? O jogo aí que vai ter uma briga importantíssima, pois quem vencer aí pode até se configurar no G4. O Sport tem 23 pontos, o Palmeiras tem 21. O jogo é na Arena Pernambuco, Gil. Como um bom palmeirense, será que consegue pelo menos o empate aí? Ou você está confiante na vitória lá na Arena do Sport? Como você citou, é um jogo dificílimo, é um jogo fundamental aí para ver como está essa equipe do Marcelo Oliveira, porque vai ser o jogo mais difícil do Palmeiras na era Marcelo Oliveira fora de casa. Eu acho que o Palmeiras vai vencer, e o mais importante, vai vencer e não vai tomar gol. Acho que o Palmeiras vence e vai entrar de vez no G4 já nesse jogo aí. Que isso, hein? Olha aí. Confiança. Confiança total, mesmo que o Palmeiras joga fora, não toma gols e vence. Então, tá aí, palmeirense tem que estar confiante mesmo. O time está jogando bem, tem tudo realmente para acontecer isso. Esporte que se cuide, portanto. Então, esses são os jogos da 13ª rodada. Na segunda-feira vamos falar todos os resultados e também a nova classificação, né? Quem sabe aí poderemos ter mudanças
no G4, no zona do rebaixamento e na parte intermediária da tabela. Mudando de campeonato brasileiro, vamos falar agora de futebol amador. Futebol amador porque teve na noite de quarta-feira, o Gil não pôde estar presente, tinha compromisso, mas teve um grande clássico em Fernandópolis. Time da imprensa versus time da Sangue Azul. E quem levou melhor, hein, Gil? Foi o time da Sangue Azul. É isso aí, eu joguei pro time da imprensa, né? O Gil pipocou, o Gil não foi no jogo, né? Ele falou que tinha evento, mais nada, ele pipocou mesmo. Às vezes se o Gil tivesse lá, a gente tinha pelo menos empatado. Mas isso não é desculpa, né? O time da Sangue Azul jogou bem, né? Primeira vez que os meninos jogaram bem. E por coincidência do destino, quem fez o gol da vitória, Gil? Fala pro pessoal de casa, você já tá sabendo. Porque eu nem sabia que o cara era jogador, bicho. O presidente aí, o cara é arrojado mesmo. Entrou e no lance aí, né, Valdinei? Decidiu a partida, hein? Decidiu a partida. Jerry Falcão. Jerry Falcão fez o gol da vitória da torcida Sangue Azul. 3-2 ficou o placar, né? O primeiro gol marcado pela Sangue Azul, pelo Edmar. Empatamos com também outro Ed, né? O Ed do Canal 12, né? Da Arena, nosso co-irmão, para o time da imprensa. No segundo tempo, novamente o Edmar da Sangue Azul marcou 2-1. Jorge Pontes, nosso Jorge Pontes, né? Que vem tocar aqui no nosso Clube 10, que também trabalha no Jornal Cidadão. Fez o segundo 2-2, mas aí no finalzinho, Jerry Falcão de cabeça, rapaz, encobrindo o goleiro, marcou o gol da vitória. Que olha, foi uma festa, um jogo muito divertido, né? Muitos pernas de pau, muita risada. E o bom é que não teve confusão, não teve briga, tudo entre amigos. O time da imprensa até, né, tivemos um desfalque de última hora, o nosso goleiro Jorginho, né, acabou esquecendo do jogo. E aí, Jorginho, puxa a tua orelha, hein? No próximo jogo você não pode faltar não. Jogamos com um goleiro improvisado, né? Então a nossa desculpa está sendo essa. O jogador que jogou no gol era da Sangue Azul, gente. Eles tinham dois goleiros, veio um para nós e um para eles. E aí acho que ele facilitou um pouquinho. Carlinhos, você me desculpa, tá? Eu sei que você jogou bem, mas a gente tem que colocar uma desculpa, porque senão fica, né? Perdemos? Não, perdemos porque, né, você acabou não jogando tudo que você sabia. Mas teve muito bom. Após o jogo tivemos aí uma confraternização muito gostosa, com a participação do grupo Arte Samba, né, um grupo de pagode aí da nossa região, que tocou lá, né, um pagodinho para animar a festa. O pessoal bebeu sua cerveja, seu refrigerante, comeu sua carne e conversamos muito, tiramos muitas fotos. E já está marcado, hein? Todo mês agora teremos uma confraternização desta. Jerry Falcão, Zé do Gás, né? Agradecer o Zé do Gás, o Jerry que esteve presente, o Cleiton da VP Madeiras e várias personalidades, né? Fred Jorge da Rádio Águas Quentes, também o Toninho Alves, Natanael Coelho, que inclusive narraram os gols depois, né? E colocaram no grupo do WhatsApp da Sangue Azul. Mas está de parabéns, todos que participaram, todos que ajudaram a organizar. O Coxa, não podia esquecer também, mandar um abraço pro Betiol, né? Todo mundo tá brincando, né? A gente estava agradecendo no momento, o Betiol gritava lá do fundo, e eu, então, né, mandar um abraço pro Betiol. Agora, tudo que a gente fala, não pode esquecer, no final, não, eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, e especialmente pro Betiol. Então, Betiol, obrigado por você ter nos ajudado, sim, né? Brincadeiras à parte, mas correu tudo tranquilo, Gil. Faltou você lá, faltou mais alguns outros companheiros da imprensa, também da Sangue Azul, mas eu tenho certeza que, ó, mês que vem já temos aí até ofertas aí em valores, que todo mês teremos aí um cash lá para a gente poder gastar e investir nesse evento que, se Deus quiser, vai pegar aí todo mês um confronto. Time da imprensa contra Sangue Azul. Você perdeu, Gil? Não, sem dúvida não. Eu tinha um compromisso particular que era inadiável, mas pro próximo jogo ele pode contar comigo. E eu tô sabendo, né, Valdinei, nos bastidores aí, que o presidente aí já até pediu filmagem desse jogo aí e vai passar pro técnico Betão aí na pré-eleição do FFC, né? Quando tiver difícil, ó, chama o presidente que ele decide, hein? O homem tem estrela, hein? O presidente, até a brincadeira aí, né? Foi além, né? Já tem mais gol que o Carioca. Né? Fez o gol, o Carioca não fez nenhum gol até agora na competição. Então, os caras são terríveis, né? O pessoal da Sangue Azul aí, ó. Grande abraço para todo mundo, os amigos, todos. É uma família, né? Virou uma família realmente, família Sangue Azul. O time da imprensa também mostrou união. Acho que a imprensa fernandopolense, nós que trabalhamos nesse meio de comunicação, temos também que ser unidos.
que isso com certeza leva a cidade para frente e só vem a somar. Então, parabéns a todos que participaram. Soares, muito obrigado. Personalidade Soares, né? Ex-jogador profissional. É uma honra estar jogando junto com o Soares, né? O Soares que entende muito de bola. Você toca a bola para ele que ele sabe o que faz. Não deu para a gente vencer o Soares, mas na próxima a gente vai conseguir, tenho certeza. Até o final do ano tem mais 5 jogos. Tá 1 a 0 para Sangue Azul. Vamos fazer ficar 5 a 1, tá tudo certo, né? Então fica aí. Vai ser um playoff melhor de 6. Eu acho que a gente vai ganhar esse playoff. Então tem que ganhar já o próximo. Porque se perder, já abrir 2 a 0, a gente tá. Vai pro rebaixamento. Já vai pro rebaixamento. Então, hoje o assunto aí na cidade, né? Dentre os esportistas é esse jogo aí. Ontem, né? Foi feriado. Então, os programas esportivos acabou não acontecendo nas rádios. Então, hoje vai ser um away aí, eu tenho certeza. Mas parabéns a todos e mês que vem estaremos lá. Parabéns Coxa, parabéns Betiol e obrigado a todos, portanto, que participaram. Falando agora de Paulista da segunda divisão, né? Tivemos o jogo Imprensa versus Sangue Azul e amanhã Fernandópolis e José Bonifácio jogam no Cláudio Rodante. Então, para encerrar ainda mais essa comemoração toda, nada melhor do que lotar o estádio Cláudio Rodante e incentivar a equipe a conquistar mais uma vitória. Fernandópolis é o quinto, tem 19 pontos. Já o José Bonifácio é o nono com 8, né? O vice-lanterna do grupo 1. Fernandópolis tem uma goleada de 6 a 0 diante do Bandeirante de Birigui, fora. E o José Bonifácio perdeu de 7 a 2 para o Assisense em casa. No último programa, Jerry Falcão esteve aqui, pediu nossa opinião de resultado. Eu falei 4 a 0, você falou 3, foi isso? 6. O Gil falou 6. O Léo falou 3. O Léo falou 3, isso foi o Léo que falou 3. O Jerry falou 8 a 0. Não, né? Citamos que não estamos menosprezando o adversário, e sim falando do bom momento que o Fernandópolis vive. E realmente, né, Gil, vive um bom momento. E amanhã a gente conta com os torcedores lá, né, para que apoiem e quem sabe realmente saia essa vitória, né, massacrante, que vem ajudar muito no saldo de gols, que no final vai ser muito importante, né? Não, se a gente for analisar o retrospecto das duas equipes e do Fernandópolis e da Bonifácio, o jogo tem tudo para o Fernandópolis ganhar bem. Apesar, como o Jerry falou, é uma equipe aí, o José Bonifácio não tem nada a perder, vai sempre para frente. Quer dizer, mas vamos pegar o retrospecto. Ó. O Fernandópolis vai enfrentar o time que tem a pior defesa do campeonato. É o time... Levou 30 gols. Tem mais derrotas, tem 8 derrotas juntamente com o Bandeirante. É o segundo pior time com o número de vitórias. Tem 2 vitórias também, o Tanabi também tem 2 vitórias. Quer dizer, só que ele teve, em 2 vitórias que ele teve, ele venceu nós, 2 a 1, e venceu o Bandeirante. Quer dizer, só que no resto, como a gente citou aí, depois da chegada do Betão, o time tem outra postura, tanto é que no segundo turno o Fernandópolis juntamente com o América possui a melhor campanha, só que o Fernandópolis aí, em 9 pontos disputados conseguiu 7, um aproveitamento de 77,77, só que o Fernandópolis fez 7 gols, o América fez 6 e tomou 3. Quer dizer, então se for ver o critério aí de desempate, se fosse, né, por essa lógica, o Fernandópolis então quer a melhor campanha e o América segunda. Enquanto que o Fernandópolis tem a melhor campanha, o José Bonifácio não. E nos 3 jogos aí do retorno, perdeu os 3. E o que é pior ainda, né? Ele levou aí a... Quer ver? Só levou goleada. Perdeu de 4 a 0. De 4 a 0. Depois perdeu pro Vossen. Perdeu de 7 na última rodada. Quer dizer, então, o Fernandópolis tem tudo aí sim para vencer, fazer um ótimo placar, e o que precisa, né, Valdinei? Porque se a gente for pegar aí, vamos tirar o Grêmio Prudente, do segundo ao quinto ao Fernandópolis, o que deixa a desejar a nossa equipe, que está bem próximo, é o número de vitórias. Realmente o Gil falou tudo aí, olha, a estatística mostra, né, o Fernandópolis está crescendo, evoluindo, né, nesse segundo turno aí o Fernandópolis é a melhor equipe, né, juntamente com o Noroeste aí, 7 pontos, né? 3 jogos. Junto com a América, né? Com a América, perdão. 7 pontos em 9 disputados. Então, uma boa campanha até então. Quem sabe consiga manter isso. Eu até fiz umas contas, né, meio rápidas aqui. O Fernandópolis, se não tivesse vacilado no primeiro turno, estaria em segundo lugar hoje, né? Porque eu vejo assim, 3 jogos primordiais. Não poderia ter perdido por José Bonifácio.
lá. Até em segundo lugar e bem colado com o líder. Tá? Primeiro, não podia ter perdido o jogo de estreia. Um empate já seria bom, então quer dizer, já somaria mais um ponto, iríamos a 20. Não poderíamos ter perdido para o América, pelo menos o empate fora também, já iríamos a 21 pontos. Já pelo menos empatando com o Vossen. Não poderíamos ter perdido para o José Bonifácio lá. O empate também acho que estaria bom resultado. O Fernandópolis estava jogando bem, né? Levou virada lá. Então já seria mais um ponto, seria 22 pontos. Estaríamos empatados com a Cisense e Noroeste. E um outro jogo, um empate dentro de casa com o Tanabi. Se tivéssemos vencido, teríamos mais 2 pontos, 24 pontos. Contando aí que a gente ia tirar um ponto do Prudente, dois, estaremos empatados, 24 a 24. Então, foram alguns vacilos, que até o presidente disse. Betão chegou para acertar esses vacilos. E realmente está acertando que esse segundo turno aí não venha acontecer novos vacilos e que a gente possa vencer em casa. Lógico, se vencer de 1 a 0 sábado, já está ótimo. O importante são os 3 pontos. Mas se vier com um saldo maior, melhor ainda, né? Que é o que ajuda aí no final da primeira fase a conseguir uma vaga melhor aí para se classificar em primeiro, segundo, pois classificando em terceiro e quarto vai pegar pedreira na próxima fase. Então ficamos de olho, Fernandópolis e José Bonifácio. O jogo será amanhã, né, sábado, às 19 horas, no estádio Cláudio Rodante. Então 19 horas, um horário bom no sábado. Quando for 9 horas, aí o jogo já terminou. Você pode sair e curtir uma noite de sábado com a família, com a namorada, com a esposa, com os filhos e assim por diante. Os demais jogos da rodada serão Noroeste versus América. O jogo será em Bauru. O jogo será amanhã às 15 horas e 30 minutos, também no sábado. Também no sábado, porém às 16 horas, Grêmio Prudente e Bandeirante de Birigui. Esse jogo acho que vai ser goleada para o Grêmio Prudente, hein? Vamos só aguardar. Segunda-feira vamos falar esses resultados. O Vossen encara o Tanabi. O jogo será no domingo às 10 horas da manhã. E também no domingo às 10 horas, Oswaldo Cruz e a Cisense. Então fica a nossa torcida aí para o Oswaldo Cruz, para que possa vencer o Cisense. O Tanabi também que possa vencer o Vossen. E Noroeste América que possa empatar. O Grêmio Prudente, vamos esquecer, lá na frente a gente busca ele. Primeiro vamos buscar aí o quarto, o terceiro e o segundo, que a gente tem condição de logo ultrapassá-los aí na tabela. Então fica a nossa torcida, casa lotada, se Deus quiser. Então Fernandópolis precisando de mais uma vitória. Gil, quer acrescentar mais uma coisa do Fernandópolis? Fica à vontade. Não, como você citou bem aí, quer dizer, a gente, o José Bonifácio, nos últimos 3 jogos, tomou 15 gols. Quer dizer, caso a gente não venha golear ele, quer dizer, 1 a 0 é importante. E eu acho que no momento do Fernandópolis, o que é mais importante? É vitórias. Porque em termos de saldo de gol, nós temos 9 saldos de gol. Quer dizer, temos aí também entre, acho que a segunda equipe com o melhor saldo de gol. Quer dizer, o que está pecando nós é vitórias. Então, quer dizer, que vem a vitória, não precisa vir de goleada, né, Rodinei? São 3 pontos com a vitória. Eu acho que o Fernandópolis vence bem. E dependendo aí que você falou do jogo, Vossen e Tanabi, o empate aí nesse jogo e a vitória do Fernandópolis, o Fernandópolis já fica em 4º lugar. Com certeza, então vamos torcer aí pelo menos para que o Tanabi consiga um empate com o Vossen. E nós vencendo aí entramos no G4 e quem sabe entre para não sair mais, porque depois temos confronto direto com a Cisense. Então fica, portanto, a nossa torcida. Estaremos lá no estádio amanhã às 19 horas e segunda-feira vamos falar tudo o que aconteceu neste grande jogo Fernandópolis e José Bonifácio. Antes da gente concluir, eu gostaria de falar novamente agora de futebol amador, mas realmente futebol amador, não o jogo entre time da imprensa e Sangue Azul. Vai começar nesse sábado o 2º campeonato de futebol society, denominado aí Antônio Fontes, o campeonato que é organizado aí pelo Paulo Antônio Júnior, né, o Periquito, presidente, portanto, deste referido campeonato, mandou para nós aqui um release falando da competição, né? São 8 equipes: Coab TF Transformadores, Clima Sul Futebol Clube, Paulistano Futebol Clube, Bar do Marcelo de Aço, Brasilândia em Cabras, Barcelona,
Macedônia Esporte Clube e o Clube dos 40 de Mira Estrela. Portanto, 8 equipes participando, divididas em 2 grupos, Grupo A e Grupo B. E amanhã a primeira rodada, portanto, a partir das 14 horas e 30 minutos, os jogos todos serão realizados no minicampo da ITEF Transformadores. Ei, Jerry Falcão, ó, vai ter jogo na ITEF, hein? O Jerry aí, portanto, sediando aí um campeonato lá na ITEF, né? Todos estão convidados a prestigiar. E o primeiro jogo, a abertura, será entre Brasilândia em Cabras contra Macedônia Esporte Clube, o jogo de abertura. E logo após, às 16h30, Clube dos 40 de Mira Estrela contra o Barcelona. Então, Associação Atlética Barcelona de Fernandópolis. Então, fica aí o convite para você de casa que gosta de futebol amador, neste sábado à tarde, acompanhar aí, portanto, esses jogos no campo da ITEF Transformadores, antiga WTW, né, para você que não conhece onde fica a ITEF. Então, é isso o que a gente tinha para passar para você hoje aí de casa. Agradecemos a sua audiência, agradeço você também, Gil, mais uma vez estamos juntos. Um ótimo final de semana para você e amanhã estamos firmes no Cláudio Rodante. Sem dúvida nenhuma, uma ótima tarde, um ótimo fim de semana a todos e esperamos aí que o torcedor compareça no Ninho da Águia nesse sábado e possamos vencer José Bonifácio e, dependendo dos resultados da rodada, possamos configurar já no G4. Com certeza. Então, um ótimo final de semana para você de casa também. Vamos ficando por aqui. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Então, um abraço e até lá.